Vale aquela máxima, né? Não existem duas pessoas iguais. Exatamente. Então, obviamente, não tem duas crianças dentro do espectro que têm as mesmas características. Tem muitas coisas que variam, né? Tem muitos pontos que variam de criança para criança. E eu acho interessante a gente descrever essas dimensões, o que varia, e aí passar ponto a ponto. O que você acha? Acho ótimo, com certeza. Tranquilo? Então, acho que a gente pode começar no primeiro ponto, que talvez seja o ponto que aparece mais inicialmente, a comunicação. Né? Toda criança que fala pouco ou nada, tem criança que fala pouca coisa, tem criança que fala muito, mas que consegue se comunicar. E tem criança que fala muito, né? E não consegue se comunicar, não consegue estabelecer um diálogo. Então, primeiro ponto, a quantidade, né, de palavras, a fala quantitativa não quer dizer muita coisa. Não, né? não. Se não tiver junto a fala qualitativa. A gente vê, inclusive, autistas com um repertório verbal muito sofisticado, assim, tem um repertório amplo, né? Conheço muitas palavras, até um outro que fala também, mas que não apresenta pelo contrário, assim, até mais reduzido. Fala, mas com um repertório mais limitado e tal. Né? Mas consegue se comunicar. Mas consegue se comunicar, assim. E às vezes é o que a gente está falando, outras habilidades, quando comparadas, às vezes a criança tem uma menor habilidade em relação, né, característica, mas é mais acentuada outra característica. Vale aquela máxima, né? Não existem duas pessoas iguais. Exatamente. Então, obviamente, não tem duas crianças dentro do espectro que têm as mesmas características. Tem muitas coisas que variam, né? Tem muitos pontos que variam de criança para criança. E eu acho interessante a gente descrever essas dimensões, o que varia, e aí passar ponto a ponto. O que você acha? Acho ótimo, com certeza. Tranquilo? Então, acho que a gente pode começar no primeiro ponto, que talvez seja o ponto que aparece mais inicialmente, a comunicação. Né? Toda criança que fala pouco ou nada, tem criança que fala pouca coisa, tem criança que fala muito, mas que consegue se comunicar. E tem criança que fala muito, né? E não consegue se comunicar, não consegue estabelecer um diálogo. Então, primeiro ponto, a quantidade, né, de palavras, a fala quantitativa não quer dizer muita coisa. Não. Se não tiver junto a fala qualitativa. A gente vê, inclusive, autistas com um repertório verbal muito sofisticado, assim, tem um repertório amplo, né? Conheço muitas palavras, até um outro que fala também, mas que não apresenta pelo contrário, assim, até mais reduzido. Fala, mas com um repertório mais limitado e tal. Né? Mas consegue se comunicar. Mas consegue se comunicar, assim. E às vezes é o que a gente está falando, outras habilidades, quando comparadas, às vezes a criança tem uma menor habilidade em relação, né, característica, mas é mais acentuada outra característica.